Então, aula 10, prismas. Então, montei uma aulinha aqui, pessoal, para a gente partir do zero lá da parte de prisma. Vamos esquecer que vocês viram isso ano passado, certo? Porque tem gente, às vezes, que não viu, não resolveu a mesma quantidade de exercícios que a gente fez. Então, vamos com calma nessa parte aqui. Então, vamos lá. De prisma, o que eu preciso saber aqui? Introduçãozinha básica de prisma, saber o que é um prisma. Então, tá aí o prisma. Para bem identificar um prisma, pessoal, eu identifico ele da seguinte maneira. Ele tem que ter duas faces opostas, paralelas e iguais. Essas faces opostas, paralelas e iguais, nós chamamos ela de base. Então, eu tenho aqui, ó, uma base aqui, uma outra lá embaixo, certo? Tem faces opostas, paralelas e iguais. Tá aí. Beleza? Na parte lateral dela, são faces laterais que eu tenho, que ele é formado por polígonos, essa figura. É um poliedro prisma, é um tipo de poliedro. Nessas faces laterais aqui, ó, são sempre quadrangulares. As faces laterais são sempre quadriláteros, pessoal. Então, eu tenho bases. As bases podem ser qualquer tipo de polígono. Então, no caso aqui, é um hexágono, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, um retângulo, pode ser qualquer tipo de polígono. E essa base é o que dá nome ao prisma. Então, se o prisma tem base hexagonal, é um prisma hexagonal. Se o prisma tem base triangular, é um prisma triangular. Se tem base quadrangular, prisma quadrangular. E assim por diante, certo? Agora, as faces laterais são sempre quadriláteros. E a quantidade de faces laterais é sempre a mesma quantidade de lado que tiver a base. Se a base tem 6 lados, eu vou ter 6 quadriláteros na parte lateral. E assim por diante. Certo? Olha aqui. A minha aresta da base, que é o lado da base, aqui na geometria espacial, eu costumo chamar isso aqui de L. Então, vocês vão ver que nos exercícios, sempre que eu estiver me referindo à aresta da base, ou seja, ao lado da base, eu vou chamar de L. Beleza? A aresta lateral, a gente usa muito pouco a aresta lateral, que nós chamamos de AL. Face lateral e a base. Tranquilo até aí. Beleza? Olha, por que a gente usa pouco essa aresta lateral? Por causa do seguinte, nós temos dois tipos aqui, ó, de prismas. Nós temos o prisma chamado de prisma reto e o prisma chamado de prisma oblíquo. O prisma reto é aquele prisma que a aresta lateral é perpendicular à base. Ó, a aresta lateral ela forma ângulo de 90 graus com a base. E o prisma oblíquo, vocês vão perceber, ó, que a aresta lateral ela forma aqui, ó, um ângulo diferente de 90 graus, ó. Forma um ângulo diferente de 90 graus com a base. Esse aqui é o chamado prisma oblíquo, certo? E temos um elemento importante aqui no prisma, que é a distância entre as bases. Essa distância entre as bases nós chamamos de altura. Se eu pegar um ponto da base superior até a base inferior, eu tenho o que nós chamamos de altura. No prisma reto, a altura vai ser a própria aresta lateral. Ela vai ser a própria altura, que é a distância entre as bases. Lembra que as bases são paralelas. Então, prisma reto, eu tenho aqui, ó, a altura igual à aresta lateral. Quando eu tenho um prisma oblíquo, a altura vai ser diferente da aresta lateral. Aí você vai perceber aqui, ó, que no caso, vamos pegar do lado de cá, ó, que eu acho que vai ficar mais fácil. A altura desse ponto até aqui embaixo. Aqui vai ser a altura, aqui vai ser a aresta lateral, e aqui está o ângulo de aresta lateral com a base. Então, vocês vão perceber que vai formar um triângulo retângulo aqui, ó. Se eu fizer seno nesse triângulo retângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Eu vou chegar na relação aqui, ó, que o seno é H sobre AL. A minha altura vai ser a aresta lateral vezes o seno do ângulo. Aqui, ó. Beleza?
Então, essa é a diferença aqui entre o prisma reto e o prisma oblíquo. É que a aresta lateral aqui é igual à altura, que é diferente da altura. Aí nas outras formas, vai fazer diferença? Não. Porque aqui é o seguinte, ó. Aqui a minha face lateral, dá para perceber que são retângulos. Nesse caso, a minha face lateral vai ser o quê? Paralelogramo. Por quê? Ó? Isso daqui vai ser sempre paralelo a isso. Na hora que eu ligar as arestas laterais, elas também vão ser paralelas. Eu vou estar formando aqui um paralelogramo. Área de retângulo e área de paralelogramo tem diferença? Não. Por quê? Porque o retângulo é um paralelogramo. Como é que eu calculo a área de paralelogramo? Eu pego base vezes altura. Como é que eu calculo a área de retângulo? Base vezes altura. E essa altura aqui é justamente a altura do prisma. Então não faz diferença se o prisma é reto ou se o prisma é oblíquo, certo? As formas a gente vai usar do mesmo formato. A única diferença é que quando o cara falar de aresta lateral, você vai ter que calcular a partir dela a altura. E nesse caso ela já é a própria altura. Deu para entender isso aqui direitinho, pessoal? Certo? Beleza. Então tá aí, ó. Eu tava falando aqui, ó. Ó, outra coisinha que aparece. Essa palavrinha aqui, ó, regular. Quando aparecer essa palavrinha regular, é porque a base dele tem lados iguais. Então apareceu a palavra prisma regular. Você já sabe que a base é uma figura regular. Se a base é um triângulo, vai ser um triângulo equilátero. Certo? Se a base é um hexágono, vai ser um hexágono regular, de lados iguais. E um detalhezinho, o prisma regular já está implícito nele que ele é um prisma reto. Falou que é regular, você já tem que saber que ele é reto. Não precisa falar que ele é reto ou regular. Prisma triangular regular. Eu já sei que é um prisma reto que tem a base como sendo um triângulo equilátero. Prisma hexagonal regular. Eu já sei que é um prisma reto que tem como base um hexágono de lados iguais. Tranquilo, né? Beleza. Vamos lá. Áreas e volume. Vamos começar pelas áreas. Eu tenho que saber aqui área lateral, tem que saber área total. A área lateral, pessoal, é a área desses retângulos que estão em volta, certo? Retângulos ou paralelogramas, tanto faz. Para mim calcular a área dessa figura, dessas faces que estão ao redor dele, aqui ó, em volta dele, ó, basta você calcular a área de uma base, uma face, né, desculpa, e multiplicar pela quantidade que tem. Então eu tenho aqui, ó, a aresta da base é L. Aqui eu tenho a altura, que é H. Vamos considerar o prisma reto aqui para ficar mais fácil identificar aqui, ó, certo? Aqui eu tenho um prisma hexagonal regular, então todos os lados são iguais. Então, se eu calcular aqui, ó, L vezes H, eu tenho a área de uma face. Se eu multiplicar isso aqui pela quantidade de faces, eu vou ter o que nós chamamos de área lateral. Para ficar mais fácil, eu costumo fazer o seguinte, ó, N vezes L, número de faces vezes o tamanho de cada lado, eu estou fazendo número de lados vezes o tamanho de cada lado. Eu estou fazendo aqui, pessoal, o perímetro da base. Então, eu costumo usar a fórmula seguinte, ó. Não precisa decorar essa fórmula, viu, pessoal? Eu gosto de usar ela. Então, perímetro da base vezes a altura. Essa seria a forma da área lateral, certo? Mas, igualzinho eu falei, não precisa ter ela de cor, por quê? Basta você calcular a área de uma face e multiplicar pela quantidade de faces que tem. Tranquilo. Beleza? Área total. A área de todas as faces. Como assim todas? As que estão na face lateral e as que estão na base. Como as que estão na base são iguais, eu vou rachar uma e multiplicar por 2. Ah, mas não tem uma forma para a da base? Depende da base. Se a base for um triângulo equilátero, tem uma forma. Se a base for um retângulo, tem outra forma. Se a base for um trapézio, tem outra forma.
e assim por diante. Se for um pentágono, tem outra forma. Então, você tem que saber bem geometria plana aqui, ó, para a gente conseguir chegar nas formas do prisma. Deu para entender aqui direitinho, pessoal? Área lateral e área total. Tranquilo, né? A lateral ó, tem volta, a área total é a lateral mais as duas bases, certo? Fórmula do volume seria a área da base vezes a altura. Essa é a fórmula do volume, certo? Olha lá. Isso aqui é só para você entender a fórmula do volume. Princípio de Cavalieri, certo? Seria o seguinte, preste atenção. Vamos prestar atenção nesse montinho de cá. Vamos imaginar ó, que cada tirinha dessa aqui fosse um pedaço de tábua. Então, eu tenho várias tabinhas no formato de um triângulo. Aí eu empilho essas tabinhas uma em cima da outra. Beleza. Isso aqui vai formar uma figura espacial. Se eu quiser saber o volume de todas as tábuas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma delas, o volume de uma delas, e multiplicar pela quantidade de tábuas que eu tenho. Beleza? Mas vamos supor que essa tábua seja infinitamente fina. Se ela é infinitamente fina, concorda que o volume dela no espaço vai ser a própria área da superfície dela? Então, se ela fosse infinitamente fina, o volume dela seria a própria área da base, seria a área dela, a área da secção. Se eu pegar a quantidade delas que tem aqui, ó, eu vou estar sobrepondo todas essas áreas da base. A quantidade de área da base é dada pelo tamanho da altura dessa pilha. Se é infinitamente fino, se eu tenho 10 centímetros de altura, eu vou considerar que eu tenho 10 unidades dessa área da base, certo? Eu vou ter uma infinidade aqui de folhinhas uma em cima da outra. Então, o que eu faço? Eu calculo o volume de uma área e multiplico pela quantidade de áreas que eu tenho em cima da outra. Então, por isso que o volume é dado por área da base vezes altura. E um detalhe, pessoal, olha aqui nesse formato aqui. Eu peguei a mesma quantidade de tabinhas, só que em vez de eu colocar elas certinho em cima da outra, ó, elas deslocaram, certo? Uma foi para um lado, outra foi para um lado, formou essa figura. Vai mudar o volume? Não. A quantidade de tabinhas não é a mesma, pessoal? É. Então, toda vez que eu tenho uma figura onde eu faço um corte, certo? Paralelo à base dessa figura, um corte transversal. Aí eu faço o corte transversal, esse corte vai me dar uma área de secção transversal, que a gente chama, que nesse caso é um triângulo. Se na figura inteira, certo? Esse corte é a mesma figura, então você pode calcular o volume dela por área da base vezes a altura, a área da secção vezes a altura, que representa a quantidade de cortes. Aí, se os cortes forem diferentes, o volume é a somatória de todas as áreas de todos os infinitos cortes que você vai fazendo. Então, começa maior, diminui, depois aumenta, você vai somando todos esses infinitos cortes. Aí a somatória dos infinitos cortes vai dar o volume. Esse é o princípio de Cavalieri. Beleza? Então, lembra só o seguinte, se a figura tiver o mesmo corte, mesma secção transversal, da parte mais baixa até a parte mais alta dela, não interessa o formato da figura. Você pode calcular o volume daquela figura como sendo a área da base vezes a altura. Ah, então se eu pegar uma jarra cilíndrica, um copo cilíndrico, lá embaixo eu tenho uma circunferência. Lá em cima eu tenho uma circunferência do mesmo tamanho. Se eu cortar ela do meio, as circunferências são todas iguais. Então eu posso falar que o volume desse copo também vai ser a área da base vezes a altura? Posso. Não tem problema nenhum. Certo? Entendido o volume, né? Então, só para saber de onde que a fórmula veio. Vamos a alguns exercícios aqui, ó, de exemplo. Olha. Dado um prisma hexagonal regular, sabe-se que a altura mede 3. Então, o prisma é hexagonal e a altura desse prisma é 3. Então, já tem a altura do prisma. Vamos colocar aqui. A altura do prisma é igual a 3.
E que sua área lateral é o dobro da área da base. Ó. Eu sei que a área lateral é o dobro da área da base. Calcule o volume desse prisma. Então, ele quer saber o volume desse prisma. Certo? Então, eu fiz o desenhozinho aqui do prisma hexagonal, para ficar fácil. Certo? Só para você visualizar, não precisa fazer o desenho. Você tem que a altura, que é 3. Lado da base, não conheço. Vou chamar o lado da base de L. Normalmente, quando você vai trabalhar com prisma, você precisa das informações básicas, são essas. A aresta da base e a altura. Se você tem a aresta da base e a altura, praticamente você tem tudo dele. Beleza. Então, nós já vimos aqui que a aresta da base ela é desconhecida. Com certeza, nós teremos que sabê-lo. Quando eu vou fazer exercício de prisma, pessoal, de prisma não, de geometria no geral, eu gosto sempre de partir da pergunta, para ficar fácil eu ter um trajeto do que eu vou fazer. Então, primeira coisa, interpretar o exercício. O que eu quero saber? Volume. Volume de quem? Do prisma hexagonal. Como que eu faço para achar o volume de um prisma hexagonal? Eu tenho que fazer a área da base vezes a altura. Ah, mas o que é essa base? É um hexágono. Como que eu faço para achar a área da base? A área do hexágono é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu já sei, se você não sabe, você vai e estuda. Aí você descobre a área do hexágono e volta para o exercício. Ah, e essa altura? Não, essa altura o exercício me deu, então não preciso saber ela. Ah, beleza. Bom, mas para mim achar a área da base, eu preciso do L. O exercício não me deu o L. Então o exercício tem que ter me dado uma informação para mim descobrir esse L. O exercício que me deu qual informação? Essa daqui, ó. Que é a área lateral ou o dobro da área da base. Ah, então vou ter que usar essa informação. Beleza, vamos trabalhar com ela aqui então. Olha, o que é a área lateral? Bom, eu sei uma formulazinha que a área lateral é o perímetro da base vezes a altura. E eu sei que a área da base é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vou trabalhar com o que eu tenho. O que é perímetro da base? É 6L. O que é o H? O exercício me falou que vale 3. Isso é igual a 2 vezes 6, 12. 12 dividido por 4, 3, L ao quadrado, raiz de 3. Olha o que eu tive aqui agora, pessoal. Uma única expressão em função do L. Então eu falei, não precisa ter essa forma de cor. Face lateral, L vezes H. Então, L vezes 3. Quantas tem? 6. Mesma coisa. Olha lá agora. Vou fazer simplificações aqui agora. Vou simplificar isso com esse com esse. Eu posso simplificar esse L ao quadrado com esse L aqui, ó, porque eu sei que esse L não pode ser zero, pessoal. Se fosse numa álgebra aqui, por exemplo, eu não poderia fazer isso. Aqui, como eu sei que o L é lado de uma figura, e o lado da figura não pode ser zero, eu já posso cortar. Aí vai ficar aqui, ó, que o L vai ser igual a 6 sobre raiz de 3. Eu vou ter... Então, eu vou ter, racionalizando aqui, ó, 2 raiz de 3. Olha, tudo que eu queria saber é o L. Porque com o L, eu acho a área da base. Com a área da base, eu multiplico pela altura e acho o volume. Certo? Então, tá aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer a área da base vezes a altura. Só que eu vou fazer direto aqui já, ó. 6 vezes 2 raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que vale 3. E agora eu vou fazer minha continha aqui para eu poder achar meu volume. Ó, 6 vezes 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Vezes raiz de 3, vezes 3. Tudo isso aqui dividido por 4. Cancelo 4. Multiplico o restinho que sobrou. 9 vezes 6 vai dar 54 raiz de 3. Unidade de centímetros cúbicos. Beleza? Sem problema, pessoal? Deu para entender o raciocínio do exercício aqui? Então, se você começa a trabalhar a partir da pergunta do exercício e vai destrinchando ele,
é o jeito mais fácil de você estudar. O que você não sabe, você procura saber, volta para o exercício. E assim por diante. Certo? Vamos lá, então. Mais um exercício de exemplo aí, ó. Figura abaixo é um prisma oblíquo. Agora eu estou trabalhando com prisma oblíquo, cuja base é um triângulo equilátero, certo? A hora que a gente olha com essa figura assim, dá uma imagem ruim, né, pessoal? Não dá para saber o que é a base aí, fica meio oscilando na frente da gente. Quem tiver labirintite aí já fica tonto, só de olhar para a figura aí. Então aqui, ó, para fixar, para você fixar o olhar aí, por exemplo, que o cara, na hora que fez o desenho, ele cometeu um errinho aqui, ó. Essa aresta da base e essa daqui, ó, ele teria que ter feito ela pontilhada. Só para dar noção de profundidade que você precisa saber aqui, ó. Certo? Como ele fez ela contínua, aí deu uma certa ilusão de ótica aí. Dá para perceber que às vezes você imagina que essa base aqui está aqui, ó, e é o triângulo. Então, beleza. Então, a base é um triângulo equilátero de lado de perímetro 18. Se a soma dos lados, dos três lados, é 18, quer dizer que cada lado vale 6. Então, já sei aqui, ó, que os lados do triângulo aqui é 6. Ó, o 10 é a aresta lateral, pessoal. Certo? 10 aqui, ó, é a aresta lateral. Essa aresta lateral aqui, ó, tá formando com a base um ângulo de 60 graus. Certo? Para que eu preciso saber esse ângulo? Para me calcular a altura. Não precisa decorar aquela forma que eu passei lá. A altura é a aresta lateral vezes o seno do ângulo. Não. Você sabe que o seno de 60 é igual a cateto oposto, que é a altura, pelo cateto adjacente, que é o 10. Como você sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, você vai descobrir que a altura minha aqui, ó, a altura, deixa eu chamar essa altura de Hzinho aqui, ó, a altura vai ser igual a 5 raiz de 3. Então, eu descobri a altura da figura. Já tem a altura do prisma. O que ele quer saber? O volume do prisma. Ó, o volume é a área da base vezes a altura. Se eu sei que a base é um triângulo equilátero, a base é um triângulo equilátero, então, para mim calcular a área da base, eu vou fazer L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, você tem o L. Quem que é o L? 6. 6 ao quadrado, 36. Dividido por 4, 9. Então, você tem agora que o volume vai ser igual a 9 raiz de 3 vezes a altura, que vale 5 raiz de 3. Só você tem aqui, ó, 45 vezes 3 vai dar 135 centímetros cúbicos. Que é 5, né? Beleza? Sem problema, pessoal? Deu para entender direitinho aqui? Deu para entender a figura? Fica fácil, né? Então tá aí, ó. Vamos para o próximo exercício aí. Isso. Ou melhor, antes do exercício aqui, ó. Deixa eu passar duas coisinhas aqui agora de prisma. São prismas especiais aí, ó. É o paralelepípedo reto-retângulo, também chamado de ortoedro, e o cubo, certo? São prismas especiais aí. O paralelepípedo reto-retângulo, também chamado de ortoedro, pessoal, é um tipo de prisma, ele é um prisma, que tem base, é um prisma reto que tem base retangular. Então, a base dele é um retângulo. Como ele é prisma reto, as laterais são retangulares também, certo? Então, é um prisma de base retangular, então paralelepípedo reto-retângulo. Quando o cara fala só paralelepípedo, alguns exercícios trazem só isso, paralelepípedo só. Você tem que entender que paralelepípedo é um prisma cuja base é um paralelogramo, certo? Dentre eles, dentro dos paralelogramos, você tem o retângulo. Por isso que é paralelepípedo reto-retângulo. Só paralelepípedo não quer dizer que a base é um retângulo. Quer dizer que a base é um paralelogramo. Beleza?
Ortoedro porque todos os ângulos são de 90 graus. Todos os ângulos são retos. Os ângulos edro quer dizer face. Então, todos os ângulos das faces são ângulos retos. Então, chama ortoedro. Então, está aqui o prisma que tem todas as faces retangulares. Aí, no prisma, nesse prisma aqui, eu tenho, em vez de eu ter área da base e altura, eu chamo de dimensões. Eu falo que eu tenho uma dimensão A, que é largura, comprimento, largura e altura. Dimensões A, B e C. Então, eu falo que essa caixinha aqui, ó, o paralelepípedo reto retângulo, quando eu vou dar informação sobre eles, eu vou dar informação sobre as dimensões. Considera um paralelepípedo de dimensões 10, 5 e 6. É altura, largura e comprimento. Não necessariamente nessa ordem. Beleza? O que eu tenho que saber dessa figura? Eu tenho que saber, primeiro, a respeito da sua diagonal. Isso aqui é importante, ó. Muitos exercícios trabalham com a diagonal do paralelepípedo, ó. Sai de um vértice até o vértice oposto. Isso aqui é a diagonal do paralelepípedo. Existe essa outra diagonal, que é a diagonal da base, ou de uma face, certo? Na verdade, se eu quiser saber esse desenho aqui, ó, é só fazer Pitágoras aqui, ó. Aqui você tem A, aqui você tem B. Então, o que é o desenho? É A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu extraio a raiz, eu vou ter o valor do desenho. Ah, para que serve esse desenho? Para nada, só serve para me achar o desão. Porque eu vou formar um outro triângulo retângulo aqui, ó. Nesse triângulo retângulo, ó, a altura aqui vai ser o C. Então, eu posso falar aqui, o desão ao quadrado, ele é Dzinho ao quadrado mais o C ao quadrado. Então, o Dzão ao quadrado vai ser... Quem é o Dzinho? Acabei de falar. O Dzinho ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí eu vou chegar nessa fórmula aqui, ó, da diagonal. Ou escrever assim, ó, a diagonal do paralelepípedo é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a forma da diagonal. Certo? Outra coisa que aparece em exercício, área total. A área total é fácil, por quê? É a área de todas as faces. Só que em vez de usar aquelas formas do prisma, eu vou direto aqui, ó. Eu tenho uma face aqui na frente que ela é A vezes C. Ela repete, porque ela tem lá no fundo. Eu tenho essa lateral que é B vezes C, só que ela repete, que tem outra aqui. Eu tenho uma embaixo que é A vezes B, só que ela repete, porque tem uma em cima. Então, na verdade, a área total é 2 vezes AB, AC, BC. Aí eu tenho a forma da área total. 2 vezes AB, AC, BC. Certo? E o volume? A área da base vezes a altura. A área da base é um retângulo. A vezes B vezes a altura, que é C. Então, fica A vezes B vezes C. Eu só adaptei o que nós vimos lá de prisma para paralelepípedo reto retângulo. Agora, você imagina eu pegar essa mesma coisa que eu acabei de falar para paralelepípedo reto retângulo, em vez de dimensões A, B e C, imagina igualando essas dimensões. A e A. E fazendo a mesma coisa. Aí eu vou ter aqui, ó, A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Eu vou ter 3A ao quadrado. Aí eu vou ter a diagonal, que vai ser A raiz de 3. Ó, se eu colocar A vezes A, A vezes A, A vezes A, eu vou ter aqui, ó, 6A ao quadrado. Área total. A vezes A dá A elevado ao cubo. Isso que eu estou falando aqui, ó, quando eu igualo A, B e C, tudo a A, é o que nós chamamos de cubo. Então, tá aqui, ó, é o cubo. Então, o que é a diagonal do cubo? A raiz de 3. O que é a área total do cubo? 6 vezes A ao quadrado. São 6 quadrados, ó, certo? E o que é o volume? A área da base, que é A ao quadrado, vezes a altura, que é A, da A elevado ao cubo. Esse Dzinho aqui, ó, é A raiz de 2, que é a diagonal da face. A face é um quadrado. A raiz de 2 aqui, e aqui é o A raiz de 3, que é a diagonal do cubo. Beleza, pessoal? Deu para entender o cubo aqui? Ele veio lá do paralelepípedo. Beleza. Vamos ver os exercícios de exemplo rapidinho aqui para a gente conseguir fazer os dois aqui.
Olha esse exercício aqui, ó. As dimensões do paralelepípedo reto retângulo estão em progressão aritmética, em PA, certo? Então, presta atenção aqui, hein? A, B e C formam a PA. PA, as dimensões altura, largura e comprimento está formando uma PA. Se a diagonal mede 5 raiz de 2, diagonal 5 raiz de 2. Área total mede 94 metros quadrados. Área total mede 94 metros quadrados. Beleza. Já tem a diagonal, tem a área total. Beleza. Calcule o volume. Quero saber o volume. Volume eu tenho que fazer o quê? A vezes B vezes C. Eu não tenho A, não tenho B, não tenho C. São 3 variáveis. Se são 3 variáveis, o exercício tem que me dar 3 informações. É regra. Uma variável, uma informação para me chegar numa equação. 2 variáveis, 2 informações para me chegar em 2 equações e fazer um sistema. 3 variáveis tem que me dar 3 informações. Aqui ele me deu só 2. Ó, diagonal igual a 5 raiz de 3 e área total que é igual a 94. Certo? A terceira informação está aqui, ó, PA. Certo? O que eu posso definir aqui como PA? Se A, B e C é uma PA, tem 2 coisas que eu posso falar. PA, termo do meio igual a soma dos extremos dividido por 2. Então, eu posso falar que o B é igual a A mais C dividido por 2. Beleza, eu já reduzi de 3 para 2 variáveis. Aí eu posso jogar aqui 2 informações, 2 variáveis. Em vez de B, eu vou usar A mais C dividido por 2. Só que eu ainda acho que vai dar trabalho. Então, eu penso da seguinte maneira. Se eu chamar a variável do meio de x, como é PA, isso aqui chama artifício matemático. O A vai ser x menos a razão da PA. E o B vai ser x mais a razão da PA. Então, chamo do meio de x, o posterior de x mais r, o anterior de x menos r. Qual que é a vantagem disso, pessoal? A vantagem é que se eu somar A mais B mais C, eu vou cancelar com o R aqui, ó, menos R com mais R, cancela. Aí você vai me perguntar, Silva, para que você vai querer somar o A mais B mais C? É porque nos exercícios de PA que eu já fiz na minha vida, sempre que ele me dava 3 termos sendo uma PA, eu tinha que usar isso e o exercício de PA me dava a soma para mim poder usar. Mas esse exercício não me deu a soma. Mas eu vou usar a soma. Eu sou teimoso, eu vou usar a soma. Só que eu vou usar a soma elevada ao quadrado. Vamos ver se a gente vai complicar. Quanto que é isso aqui elevado ao quadrado, pessoal? 3 termos elevado ao quadrado. Você faz quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais quadrado do terceiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo terceiro, menos, tem menos aqui não, aqui é mais, desculpa, mais 2 vezes o segundo pelo terceiro. Então, isso aqui é regra, isso aqui é produto notável, certo? Ah, mas que adianta você falar isso com a gente? Adianta o seguinte, se eu tiver aqui, ó, o A é x menos R, o B é x, o C é x mais R. Vou levar isso aqui ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Isso daqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, é a diagonal dele ao quadrado. E isso daqui é a área total. Eu tenho a diagonal, tenho a área total. Olha o tanto que bonito a matemática. Ó, 3x elevado ao quadrado vai dar 9x elevado ao quadrado. Igual a 5 raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 25 vezes 2 vai dar 50. Área total, 94. Se eu somar isso aqui vai dar 144 dividido por 9. Extrair a raiz. Raiz de 144 é 12, raiz de 9 é 3.
o x vai ser igual a 4. Já sei o valor do b, ó, que é 4. Certo? Então, agora eu já sei que aqui é 4, aqui é 4 menos r, aqui é 4 mais r. Ah, então eu preciso descobrir o valor do r ainda. Preciso. Aí eu preciso agora usar uma das duas, usando 4 menos r, 4 e 4 mais r, para mim poder achar o valor do r. Aí você vai escolher uma das duas, a que você achar que dá menos trabalho. Deixa eu ver aqui, eu acho que tanto faz aqui, eu acho que as duas vai dar a mesma quantidade de trabalho, pessoal. Vou fazer pela área total aqui. Ó, 94 é igual a 2 vezes que multiplica. Aí vamos fazer aqui, ó. O A vezes o B. Acho que a outra dá menos trabalho, hein? Vai ficar lá. 4 menos R, que multiplica o B, que é 4, mais 4 menos R, que multiplica o AB a C, que é 4 mais R, e depois o 4, que multiplica o 4 mais R. Vou fazer essa continha aqui agora. 94 dividido por 2, simplifica aqui, você vai chegar no valor que vai dar 45, 47. Certo? Aí vocês vão resolver aqui, ó, vocês vão achar o valor do R. Achou o valor do R, você vai ter o valor do A, do B e do C. Vou deixar para vocês terminar isso aqui. Beleza? Senão o nosso tempo aqui vai me cortar pela metade. Entendido isso aí, moçada?